Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo e, é claro, nos seguir aqui no YouTube e, é claro, nas nossas redes sociais. Hoje, o nosso papo ele é muito interessante. Iremos falar sobre LinkedIn e mercado de trabalho. E o profissional que eu trouxe aqui, eu vou ler aqui algumas informações que vocês vão achar bem interessante. O nosso convidado de hoje, ele é natural de Belo Horizonte, se especializou em gestão de empresas, startups e organizações no LinkedIn. Atualmente, ele atua como gestor de comunicação e comunidade da Rede Cidadã no LinkedIn. Também é colunista de inovação e mercado da revista BH Impress. Também atua como professor no projeto Incluir Direito na UFMG, na qual leciona sobre a utilização do LinkedIn para estudantes que desejam aprender mais sobre a plataforma e como ela conecta profissionais com oportunidades no mercado de trabalho. Já participou de vários podcasts falando sobre a sua atuação no LinkedIn e o impacto positivo que a plataforma pode gerar em diversos setores. Eu estou falando do Diego Ferreira. Diego, obrigado por aceitar o convite do podcast. É uma honra ter você aqui para poder falar dessa plataforma, que eu quero conhecer mais sobre ela, os nossos convidados, os nossos espectadores, né, estão ansiosos para poder saber mais como essa ferramenta pode nos ajudar. E, é claro, ouvir um pouquinho de você, quem que é o Diego. Por favor, se apresente, por gentileza. Obrigado, Fernando. Obrigado pela introdução, por ter falado um pouco sobre o meu trabalho. Eu estou bem feliz de estar aqui. É mais um podcast nesse ambiente de podcasts em Belo Horizonte, que ajuda a levar informação para as pessoas, né? Que traz o acesso à informação para as pessoas, principalmente no setor da tecnologia, que é um mercado tão forte aqui na capital mineira e em Minas Gerais de uma forma geral. Então, estou feliz de estar aqui. Eu vou tentar, da melhor maneira possível, compartilhar para vocês sobre o LinkedIn, seja para você que, como o Fernando falou, é um estudante, ou você que é um empreendedor, que tem uma empresa, está aí criando uma startup, está querendo acelerar ela ou incubar ela e utilizar o LinkedIn para acelerar esse negócio. Para o pessoal também que atua na área de impacto social, então organizações sociais, ou até mesmo instituições de ensino. Então, acho que o objetivo aqui do nosso bate-papo é levar uma informação técnica, mas também tentar simplificar a plataforma do LinkedIn, como é que ela gera esse impacto, seja no mercado de trabalho, seja na economia, seja no ambiente de empreendedorismo, inovação, não só aqui na capital mineira, Belo Horizonte, mas em todos os lugares ao redor do mundo também. Que bacana, Diego, que bacana. Mas antes da gente entrar nesse papo incrível, que eu tenho certeza que vai ser incrível, eu gostaria de saber quem é você antes de iniciar nessa plataforma. Eu quero saber quem é você. Conte um pouquinho, antes de como tudo começou, conta um pouquinho pra gente. Claro. Bem, eu sou realmente de Belo Horizonte, mineiro de BH mesmo, cresci a minha vida toda aqui. Sou um apaixonado por impacto social, por inclusão, por inovação, e foi essa paixão que me levou na utilização do LinkedIn, né? Há alguns anos atrás eu me aventurei com alguns colegas, amigos, conhecidos, na criação de uma startup de impacto social aqui em Belo Horizonte. E eu estava começando a tentar entrar nesse mundo das startups e inovações da capital mineira, que é bem maior e mais amplo do que as pessoas pensam. Era na época que eu comecei a ter essa startup, mas hoje em dia é bem maior que as pessoas possam imaginar. E a maneira que eu achei de apoiar essa startup, que como qualquer outra startup que está aí começando, realmente precisa de muita resiliência para fazer ela acontecer, a maneira que eu achei de apoiar, né, fazer essa startup crescer foi representando a startup no LinkedIn para fazer a gestão da startup, atrair investidores, parceiros, pessoas que tivessem interesse em ajudar essa startup crescer. Bem, o tempo foi passando, né? A startup deixou de existir, mas eu comecei a utilizar a plataforma para apoiar outras startups, outras empresas e outras organizações no LinkedIn. Então, foi meio que a maneira que eu comecei na plataforma foi
bater na porta do mundo da inovação e das startups de Belo Horizonte. Então era só alguém ali que não conhecia nada e, de certa forma, o LinkedIn me colocou meio que nesse mundo de alguma forma, que é algo que eu acredito que os mineiros precisam conhecer mais, né? Que o Belo Horizontino ele consiga ter mais acesso ao que acontece no ambiente de inovação e de startups de Belo Horizonte, porque realmente são muitas ideias incríveis que vêm de pessoas de diferentes origens, diferentes objetivos, e quanto mais essa bolha aumentar e as pessoas entrando dentro dela, eu acho que mais incrível vai ser. E a maneira que eu achei de entrar nessa bolha foi pelo LinkedIn, basicamente. Foi esse meio que o início da minha história com relação à plataforma, basicamente. Que bacana, cara, que bacana. Tá, agora eu quero saber um pouquinho sobre a sua trajetória, estudo. Como que foi isso? Trajetória, caminhos, os cursos. Bem, no caso eu estudei marketing, estudei administração. O LinkedIn meio que também entrou uma questão de dificuldade que eu tinha e todo mundo tem hoje em dia, que é arranjar trabalho, né? Procurar oportunidades no mercado de trabalho. Você está falando de estudo, você está falando de cursos, né? Era uma dificuldade que eu tinha com relação a estar ali no ambiente de estudos, mas ter uma dificuldade gigantesca de entrar no ambiente de mercado. E isso é algo que eu vejo com todos os estudantes que eu apoio, para o qual eu dou aula para esse ambiente de universidade e instituições educacionais, que é uma dificuldade que eu tinha, é uma dificuldade que eu encontro até hoje no estudante, né? Que ele está ali tão focado no ambiente acadêmico, focado nos estudos, mas ele não sabe quais são as vagas que são abertas, como seguir uma empresa que ele tem interesse em trabalhar, como fazer uma pesquisa do ambiente da empresa com relação à carreira, como se conectar com os recrutadores, CEOs, vice-presidentes, gerentes. Então, também essa dificuldade que eu tive nessa época de estudos, nessa época de ambiente educacional, foi algo que eu consegui enfrentar, né? E também achar soluções no ambiente do LinkedIn, né? Então, é algo que eu aprendi bastante, eu tento passar isso para os estudantes, principalmente no Incluir Direito, no qual eu sou professor na FMG. Que legal, que bacana. Você mencionou aí sobre a sua formação e falou também de algumas dificuldades, né? Alguns desafios. Eu queria entender um pouquinho quais foram esses desafios que você enfrentou ali no início, ali no processo de formação, até mesmo procurando ali oportunidades de trabalho. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre esses desafios que você enfrentou, Diego. Bem, eu sou professor no Incluir Direito, já está indo para a 6ª edição, então foi cerca de 230 estudantes ou mais que passaram por minha aula. Eu posso dizer que todas as vezes que eu dei aula para um estudante ou fiz uma palestra numa universidade sobre o LinkedIn, na maior parte do tempo, eu posso dizer isso sem a menor sombra de dúvidas, que a maior dificuldade que o estudante tem é de sair do ambiente acadêmico e educacional e entrar no ambiente de mercado. Como criar a ponte para que o que ele está estudando possa ter impacto no mercado de trabalho no qual ele quer se inserir, né? Então, essa era a minha dificuldade e eu acredito que é a dificuldade da maior parte dos estudantes. Isso vale para qualquer tipo de curso. Às vezes a pessoa está fazendo um curso de exatas, ou um curso mais social, um curso de tecnologia, e na maior parte do tempo, independente do setor no qual ele está estudando, ele tem essa dificuldade. E a maneira que, obviamente, eu dando essas aulas, né, lecionando essas aulas para os estudantes, é tentar incluir essa cultura da utilização do LinkedIn na vida do estudante, né? Hoje você tem mais aí de 133 mil instituições de ensino ao redor do mundo que tem uma presença no LinkedIn como a Company Page. Tem acredito que mais de 40 milhões de estudantes ao redor do mundo utilizam o LinkedIn para poder utilizar a plataforma, para poder fazer uma ponte com o mercado de trabalho. Então, a dificuldade que eu tinha realmente é não ter a cultura da utilização de ferramentas para poder me incluir no mercado, sabe? Eu achava que era só ir num site de vagas, enviar um currículo, mas se na minha época não era mais assim, imagina agora, anos depois, que o mercado se adaptou e a maneira que o estudante também, demonstra seu trabalho para o mercado também se adaptou. Então eu tive essa dificuldade, hoje eu tento levar soluções para essa dificuldade para os estudantes nos quais eu leciono, né, no FMG ou em outros projetos também.
Que bacana, que bacana. E agora eu quero ouvir de você sobre essa plataforma, até mesmo antes delas ter sido comprada pela Microsoft, né? Então fala para nós um pouquinho da plataforma LinkedIn, fala um pouquinho dela agora, eu quero ouvir de você. Claro. Bem, o LinkedIn tem uma história engraçada, porque definitivamente começou como uma plataforma que era só um cabide de emprego ou uma plataforma de vagas. Então, você de fato entrava no LinkedIn à procura de emprego, fazia ali uma inscrição para uma vaga, por exemplo, mas, obviamente, os anos se passaram e hoje o LinkedIn, ele é, sem a menor sombra de dúvidas, muito além do que o que ele começou como propósito, né? Hoje você tem mais de 65 milhões de empresas, startups e organizações ao redor do mundo que tem um perfil lá, que desenvolvem atividades comerciais, educacionais, institucionais no LinkedIn. Então, elas utilizam a plataforma ao redor do mundo para poder realmente gerar trabalho como uma ferramenta ali essencial no seu crescimento. Da mesma maneira que se tornou uma plataforma essencial para grandes profissionais do mercado. Então, você tem milhões de líderes de decisão dentro de empresas que têm perfil lá, influenciadores que são destaques na sua área de atuação, que tem perfil lá também. Tem também a questão da quantidade de vagas que são escritas e divulgadas lá por ano, que são centenas de vagas. Tem a questão do ponto de vista do Brasil, que hoje é um dos maiores mercados do LinkedIn ao redor do mundo. Hoje eu estava vendo uma notícia que o diretor do LinkedIn aqui no Brasil postou que o número de brasileiros que começou a utilizar o LinkedIn aumentou bastante agora nesse final de ano, em 2024. Acredito que vai aumentar cada vez mais, né, já que é um dos maiores mercados do mundo até aqui no Brasil. Então, realmente, hoje não é mais apenas uma plataforma no qual você só entra para criar um perfil e para tentar procurar uma vaga no mercado de trabalho. Hoje é uma plataforma no qual o estudante, obviamente, pode começar a desenvolver sua imagem profissional para o mercado, procurar oportunidades, se conectar com empresas, startups, da mesma maneira que profissionais mais experientes também podem desenvolver a sua atuação para o mercado, crescer mais a sua área de atuação, no qual, como eu falei antes, as empresas estão lá divulgando vagas, gerando negócios, procurando talentos, que também é uma dificuldade, né? Um desafio gigantesco que você tem atual no mercado, que as empresas têm de conseguir talentos, e pelo LinkedIn, pela marca empregadora, elas conseguem fazer isso. Do ponto de vista das startups, no quais eu entendo bem, o LinkedIn é uma ferramenta essencial realmente para atrair investidores, para você conseguir ali fazer um pitch para o investidor, para você colocar a sua startup num ambiente de mercado, para você atrair possíveis parceiros, pessoas que possam ter interesse em fazer parte daquela sua ideia que está ali crescendo, né? Aquele ambiente do LinkedIn, a sua startup pode alavancar também cada vez mais. Então, entender realmente que começou de uma maneira muito simples, que realmente é a divulgação de vagas, e que hoje é uma plataforma com 1 bilhão de usuários ao redor do mundo, essencial nesse ambiente de negócios, nesse ambiente corporativo, no qual quanto mais essas iniciativas tendo acesso às ferramentas do LinkedIn, mais oportunidades ela tem de gerar negócios, mas também a oportunidade de fazer inclusão no mercado de trabalho, oportunidade também de gerar impacto social, impacto ambiental. Então, o LinkedIn é para tudo isso. E é também para a questão de notícias, já que tem o LinkedIn Notícias, que você pode acompanhar as notícias do mercado. É também para o mercado de creators, que agora no final de 2024 o LinkedIn abriu uma aba para vídeo que nem o TikTok. Então agora as pessoas, tipo a gente está aqui gravando um podcast, agora você tem lá um ambiente de vídeo mesmo, como o TikTok, para poder criar conteúdo, ser um creator na sua área. Então acho que cada vez está adaptando mais para o mercado atual. Eu acredito que vai continuar crescendo e oferecendo mais ferramentas para o público. E esse crescimento todo que você acompanhou desde o início e até agora, isso tem a ver com a Microsoft, acredito eu. E queria ouvir sua opinião quanto a isso também. E aproveitando aqui, você mencionou muito a questão de impacto. E o que eu gostaria de entender? O impacto do LinkedIn na sociedade e o LinkedIn nas empresas. Então, queria ouvir a sua opinião quanto a isso. Bem, eu acredito que, com certeza, a Microsoft está fazendo um trabalho bem interessante com relação ao LinkedIn.
eu posso falar com relação ao ambiente nacional, né, no Brasil, porque o LinkedIn realmente, se você acompanha o LinkedIn Brasil, se você acompanha o que eles fazem, não só no LinkedIn, mas no Instagram, no TikTok, a maneira no qual ele está aqui no ambiente de mídia nacional, eles estão cada vez mais tentando e trabalhando para deixar o LinkedIn chegar em mais pessoas, né? Então, como eu disse anteriormente, o diretor realmente disse que as pessoas estão cada vez mais entrando no LinkedIn e descobrindo que é uma plataforma só para poder buscar emprego. Então, isso realmente faz uma diferença gigantesca. E, obviamente, você tem de um lado as pessoas que estão começando a entender isso, mas você também tem empresas grandes, médias e pequenas que entendem que o LinkedIn é uma ferramenta essencial para o crescimento dos negócios. E, obviamente, no crescimento das suas iniciativas de impacto social ou sustentável, né? Ou ESG, basicamente. Então, você tem empresas de diferentes tamanhos, né? E diferentes atuações no mercado que usam o LinkedIn para poder divulgar suas iniciativas internas de inclusão com relação à inclusão de pessoas na sua área de trabalho, inclusão no mercado de trabalho, suas iniciativas na questão sustentável também, eles divulgam isso bastante também. Então, o LinkedIn é para gerar negócios, obviamente, mas ao mesmo tempo você tem empresas que estão lá e entendem de uma maneira clara que elas podem utilizar o LinkedIn para poder divulgar essas ações de impacto social e que isso vai ter um impacto na maneira no qual a marca da empresa é vista, na maneira no qual os investidores ali vão investir mais nessa empresa, que também gera impacto. Então é engraçado, mas ao mesmo tempo é uma maneira no qual você vê o LinkedIn se adaptando com relação aos novos tempos, né, de como é necessário que as empresas entendam que não é só uma plataforma para poder gerar negócios, mas para poder também formar, para educar as pessoas sobre o impacto que elas geram na sociedade. Aí você vai para diversos setores, você tem empresas como o Banco Inter, que faz isso, você vai para a questão do varejo, você vai para empresas que trabalham com tecnologia, enfim, todas elas de alguma forma tentam utilizar o LinkedIn para relação a impacto social e ESG. Tanto que eu trabalho numa empresa que é de impacto social, então é algo que eu entendo bem. Eu sei que como é essencial que esse tipo de comunicação, de gestão no LinkedIn com relação ao impacto social é essencial atualmente. Que bacana, que bacana. Uma coisa que me chamou a atenção sobre essa questão do impacto social, utilizando ali a plataforma LinkedIn, né, como um impulsionador, talvez. Eu queria ouvir de você, pegando um gancho, né, no que você acabou de mencionar, com relação a... Você enxerga o brasileiro preparado utilizando o LinkedIn e também as empresas? Olha, eu não sei se a palavra preparado foi... Talvez, não sei se é preparado. Talvez que ele tenha um... Tá utilizando bem a ferramenta. Talvez, tenham, assim, talvez deixado de ter algum tipo de preconceitos com relação ao LinkedIn, talvez. Como eu já falei com muita gente com relação ao LinkedIn, desde o estudante que está entrando na faculdade, ao CEO, eu já falei com, por exemplo, o pessoal da ciência com relação ao LinkedIn, todo tipo de gente que você puder imaginar. Eu acredito que a principal dificuldade que as pessoas têm com relação ao LinkedIn, seja a empresa ou, enfim, a pessoa física de uma forma geral, é deixar de pensar que o LinkedIn é uma plataforma só para CEO, só para presidente, para gente que já está no topo. Eu vejo isso principalmente do estudante também. Às vezes o estudante está ali começando o curso, está ali vendo a minha aula, e depois ele me chama e fala, eu pensei que o LinkedIn era só pra gente super bem sucedida, era pro diretor, era pra aquela pessoa que já tem tudo na carreira. E eu falei pra ela, não, tá aqui os números de estudantes que utilizam, os números de pequenas empresas que estão cada vez mais começando a criar uma página lá, um perfil. Então você realmente cada vez mais vê as empresas e as pessoas tentando superar essa barreira, que ela é uma barreira definitivamente complexa, mas que ela se resolve aprendendo a utilizar a plataforma, e você vê que ela não é complicada de utilizar. Se você for ver aqui no mercado mineiro, é algo que eu acompanho muito, é que o varejo mineiro realmente ele é gigantesco. Então é muito comum você ver, por exemplo, uma rede de supermercado que acabou de abrir, né, aqui no mercado mineiro, ou em São Paulo, ou no Sudeste, no Brasil de uma forma geral. Depois de um tempo que eles abriram, você vê que eles vão lá e criaram uma company page do LinkedIn, da marca,
comece a utilizar o LinkedIn para poder divulgar vagas, falar sobre o trabalho, enfim. Tá acontecendo, sabe? Desde a empresa média, a startup que está ali começando a sua jornada, a organização social também que está ali começando também ali a atuar no seu setor ali, elas estão começando a entender que é essencial que eles tenham uma presença institucional e eles organizam de alguma forma a sua presença no LinkedIn, seja com comunicação, estratégias de prospecção de clientes ou investimentos ou parceiros. Então, realmente, a partir do momento que elas, de fato, elas conseguem, deixar essa barreira do preconceito e de ver o LinkedIn como uma plataforma com diversas dificuldades e complexidades, elas já começam a utilizar a plataforma melhor. Eu acho que esse definitivamente é o principal desafio. Depois, por experiência própria com os estudantes, por exemplo, com que eu tenho contato, eles já começam a utilizar e começam a fazer tudo de uma maneira super orgânica. Tem uma ex-aluna minha no Incluir Direito, da primeira turma que eu tive, que eu ensinei para ela, né? Fiz a aula de LinkedIn para ela, para estudante. Hoje ela tem uma presença incrível no LinkedIn, é apresentadora de um podcast aqui da UAB, aqui em Belo Horizonte. Enfim, e para as empresas também com as quais eu já treinei também começam a utilizar a plataforma. Então, acho que é educação. Se você tem um acesso à educação, você consegue, tentar de alguma forma lidar com essas dificuldades que o brasileiro tem com relação ao LinkedIn. Que interessante, cara, que interessante. Você mencionou, e eu até falei isso na sua apresentação, sobre os projetos, né, de startup focado ali em tecnologia, utilizando o uso consciente do LinkedIn. Eu queria ouvir de você um pouquinho sobre essas questões aí de startup que você vem aí apoiando. Me fale um pouquinho sobre esses projetos de startup. Claro, bem, quando eu comecei a criar uma startup com os meus conhecidos na época, eu comecei a ter contato com o ambiente de startups de Belo Horizonte, né? Seja ele com relação ao setor público ou ao setor privado. Então, você tem aceleradoras aqui em Belo Horizonte, que aceleram startups, incubadoras. Você tem ventures, né, que investem em startups aqui em Belo Horizonte. Tem a FCJ Venture, que é gigante e é aqui de Belo Horizonte também. E a partir do momento que você entra nesse mundo, você começa ali a ver o que acontece ao redor. Aí você tenta participar desse mundo de alguma maneira. Na época que eu tinha uma startup, eu participava desse mundo como alguém que fazia parte de uma startup e queria investimento, queria parceiro, queria cliente, né? Queria ali entrar no programa de aceleração, ganhar o prêmio ali na corrida da aceleração, um investimento forte para poder fazer tudo acontecer. Depois que isso aconteceu, a maneira que eu achei de entrar nesse mundo de startups de Belo Horizonte foi mentorando startups. Então, eu já participei de mentoria, por exemplo, do CID, que é um programa de aceleração aqui do governo de Minas Gerais. Então, eu já fiz um workshop com startups que fazem parte do programa. Já gravei um podcast da FCJ Ventures, chamado Inovação na Veia, e falando sobre a utilização de startups no LinkedIn também. Já entrevistei a criadora, né, do Startup da Quebrada para minha coluna na revista BH Impress. Então, eu tento de alguma maneira dar voz às pessoas que atuam no setor de startups aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e sempre que possível eu tento ser um mentor. Eu tento lecionar uma aula, lecionar um workshop e tentar compartilhar a minha experiência com relação à criação de uma startup. E como utilizar o LinkedIn realmente faz uma diferença gigantesca no empreendedor que quer tirar uma startup do zero. E eu posso te dizer que, do ponto de vista de alguém que está no mundo de startups e quer fazer uma acontecer e realmente ter sucesso, você vai ter diversos desafios e qualquer ferramenta que tiver ao seu alcance que pode te ajudar com isso, incluindo o LinkedIn, que é uma ferramenta essencial para startups, com certeza é mais do que bem-vindo. Então, a minha contribuição realmente é tentar passar isso
os empreendedores que têm uma startup aqui no ambiente de inovação de Belo Horizonte. Que bacana, Diego, que bacana. Você mencionou aí sobre esse projeto seu, que é a revista BH Impress. Inclusive, eu tive a honra de ser convidado por você, onde eu fui entrevistado. Eu vou até, inclusive, colocar o link aqui embaixo para vocês poderem acompanhar esse projeto do Diego, que é incrível, tá? Eu tive a honra de ser convidado e foi um projeto muito bacana, tá? Conta pra gente um pouquinho desse projeto aí, dessa revista. Sim. Conta pra gente, por favor. Olha, a revista BH Impress, ela é da Úrsula, que é uma empresária aqui de Minas Gerais. Eu fui convidado, né, para poder ser colunista da revista. Só que quando eu comecei a fazer essas entrevistas, eu queria tentar focar nesse ambiente que eu conheço mais, que é o ambiente de inovação ou o ambiente de mercado. Às vezes eu tentava chamar alguém que atua talvez com impacto social, com educação, mas o objetivo da coluna também é o objetivo de um podcast, que é dar voz às pessoas, né? Então, tentar na entrevista perguntar, por exemplo, qual foi o maior desafio, as maiores conquistas, como é que ele enxerga o mercado que atua. Então, quando eu realmente criei essa coluna, o objetivo realmente é tentar dar voz às pessoas e tentar fazer com que o leitor aprenda com a história de vida dessa pessoa, sabe? Então, é como um podcast, mas é uma coluna numa revista. Mas é uma experiência incrível. Eu já entrevistei mais de 18 pessoas, acredito eu. Tem mais entrevistas vindo por aí. É algo que eu aprendi a gostar bastante. Eu não sou jornalista, mas como eu gosto muito desse ambiente de podcasts e como eu gosto de entrevistar as pessoas, eu realmente... acho que eu aprendi a gostar, sabe, de jornalismo e de contar a história das pessoas através da entrevista, da coluna. Então, é uma experiência muito boa mesmo. Que bacana. Voltando aqui para o nosso assunto, né, central, que é o LinkedIn, a minha próxima pergunta, Diego, é a seguinte: como você observa o comportamento dos profissionais que vêm compartilhando informações no LinkedIn? Seja aquele comportamento, às vezes, inapropriado e talvez um comportamento positivo. Que eu imagino, você deve acompanhar vários posts, né? Sim. E deve olhar ali, meu Deus do céu, que post é esse? É claro, deve ter vários posts positivos, se é que eu posso chamar assim. Tem, com certeza. E aqueles posts, assim, meio que fora da curva, polêmicos, né? Tem. Posts polêmicos. Polêmicos, Eu acho que o interessante do LinkedIn é que ele realmente é um espaço muito bom para opinião. Então, você encontra pessoas lá que, por vezes, têm muito conhecimento na sua área de atuação, são influenciadores, e eles realmente sabem como desenvolver a sua opinião na plataforma. Quando eu comecei a utilizar, eu acredito que era um pouco mais quadrado. Então, as pessoas não tinham tanto assim a liberdade para escrever o que queriam, ou enfim, criar o conteúdo, talvez com uma opinião pessoal um pouco mais complexa. Hoje, eu acredito que é diferente, porque realmente o LinkedIn se tornou uma plataforma no qual influenciadores atuam, no qual as empresas cada vez mais desenvolvem uma comunicação mais orgânica. Então, você tem empresas gigantescas no mercado brasileiro que utilizam o LinkedIn de uma maneira bem orgânica e descontraída, sabe? Não é algo quadrado e corporativo. E isso também, de alguma forma, obviamente, reflete nos usuários. Obviamente, você vai ter pessoas que talvez escrevam coisas que sejam sem noção, posts que sejam mais polêmicos, mas de uma forma geral, acompanhando o brasileiro do LinkedIn, ele é super comunicativo, tem facilidade de escrever sobre os temas que gosta, tem facilidade de desenvolver a sua opinião bem estruturada, né, na plataforma, entende que o LinkedIn é um local no qual eles podem compartilhar seus conhecimentos, tanto que o brasileiro entra muito no LinkedIn para poder pegar insights sobre o seu setor. Então, é algo assim que, se você está estudando um curso específico, atuando no mercado específico, você pode entrar no LinkedIn que você vai encontrar milhões e milhões de pessoas que atuam no seu setor, que estão lá compartilhando conhecimento sobre ele o tempo todo. Então, é um local no qual o brasileiro gosta muito de compartilhar as suas conquistas, os seus desafios no mercado, que são muitos, mas também gosta de entender que se ele é uma pessoa que conhece tanto sobre um tema, e se ele pode desenvolver conteúdo sobre esse tema, então, ao mesmo tempo que ele cresce como pessoa e profissional, ele também está ajudando outras pessoas a crescer. Eu acredito que essa é uma melhor maneira de
tentar, né, resumir e simplificar o perfil do brasileiro no LinkedIn, que está melhorando cada vez mais e vai se adaptando, porque cada vez mais e mais pessoas estão entrando. Então, elas vão se adaptar e a plataforma também vai se adaptar com eles. E como eu falei para você antes da questão da aba de vídeos, é mais uma ferramenta que o brasileiro, que é super comunicativo, está usando para utilizar o LinkedIn. Então, mais conhecimento, mais comunicação, mais conteúdo e de uma maneira mais acessível, porque é um vídeo, a pessoa está vendo, está ouvindo, está lendo ali a legenda. Então, é uma plataforma no qual o brasileiro se adaptou bem e no qual está se comunicando muito bem e também, consequentemente, as empresas, startups e organizações estão seguindo essa onda e estão fazendo isso de uma maneira também muito interessante de acompanhar também. Que bacana. Ficou bem claro que a plataforma não é só para quem está procurando emprego. Isso eu entendi, eu acho que os nossos telespectadores também ficou bem claro. Então, quem está começando, está ali estudando, começou o seu primeiro emprego, se inscreveu ali, fez a sua inscrição ali no LinkedIn. Além de ser uma plataforma de comunicação, compartilhamento de informações, gerar novos insights, não é só para emprego, né? Então, para quem está começando agora, você gostaria de falar alguma coisa para esse jovem ou essa pessoa que começou ali, poxa, só para trocar de emprego ou procurar uma nova oportunidade? Não é bem por aí não, né, Diego? Transição de carreira, principalmente. Nossa, como eu converso bastante com estudante, então, pessoa ali que está no início dos 20 anos, ou ali na metade, 25, está saindo ali da faculdade, eles realmente querem começar a utilizar o LinkedIn. Às vezes a pessoa nessa idade, ou também um profissional mais experiente, ele tem um perfil, assim, foi lá, criou o perfil com e-mail, com contato, mas ele não estrutura o perfil. Então, isso é o que eu falo para estudante ou profissional que tem um perfil inativo lá. Primeiro, você vai pensar no seu objetivo. Se você é estudante e é procurar emprego, legal, você tem um objetivo. Você é um profissional experiente que faz uma transição de carreira, ou procurar mais clientes, ou conseguir um outro emprego em uma outra empresa. Legal, vamos lá e vamos focar nesse objetivo. Primeiramente, você vai estruturar o seu perfil e entender que o perfil pessoal do LinkedIn é sua vitrine. Então, as oportunidades que vão vir para você, seja de emprego, seja de investimento, seja de parceria, seja de convites, elas vêm a partir do seu perfil pessoal. Então, você tem que estruturar esse perfil antes de pensar e desenvolver essas atividades no LinkedIn. Então, tem uma foto atual, tem uma capa, tem uma bio bem estruturada, tem uma área de destaque no perfil no qual possa destacar, enfim, as suas atividades profissionais, colocar suas competências, estruturar o seu perfil de uma maneira no qual as pessoas possam visitar o seu perfil e entender quem é você. Seja você um estudante que está ali começando agora a sua jornada no mercado, seja você um CEO de uma empresa, um presidente, um gestor, porque muitas vezes você encontra CEOs de empresa lá que não tem um perfil completo e você fica com dúvida sobre o que ele faz, enfim, você fica ali meio que no vazio de informações, o que é complexo e complicado também. Então, estruturar um perfil e a partir disso entender com quem eu quero me conectar, como é que eu me conecto com essas pessoas. Se você é um estudante, por exemplo, de direito, se conecta com profissionais de direito, com startups de direito como Lautechs, com escritórios, com empresas. Se você é um empresário, por exemplo, da área de tecnologia, legal, siga outros profissionais da área de tecnologia, siga as empresas e startups do setor de tecnologia, assine newsletters também que tenham atuação com tecnologia, participe de grupos do setor também. Então, entenda o seu objetivo, crie um perfil que seja completo, faça conexões que sejam estratégicas e úteis para você. Então, não vai se conectando com todo mundo, pense em quem é interessante para você, utilize esse ambiente de network do LinkedIn. Então, siga as empresas, participe dos grupos, faça conexões, use o filtro de pesquisa da plataforma para poder chegar nas pessoas que você tem interesse. E para o pessoal que quer utilizar o LinkedIn para procurar emprego, isso eu falo para os estudantes. Se você sonha muito em trabalhar numa empresa, segue a empresa, faz uma leitura ali da company page da empresa, cria um alerta de vaga para caso a empresa abra uma vaga, você receba esse alerta ali no seu e-mail, por exemplo.
tenta se conectar com as pessoas que atuam na empresa, com o recrutador. Você pode perguntar para ele como que é o processo seletivo, como é que é o ambiente interno da empresa. Tenta fazer essa pesquisa, essa questão de educação com relação à empresa que você quer trabalhar. Porque se possivelmente o recrutador visitar o seu perfil que já está completo, ele vai fazer a leitura do seu perfil e se for interessante ele vai te chamar para uma entrevista e com todas essas informações que você captou pelo LinkedIn sobre a empresa, você já vai ter um acesso a informação boa para uma entrevista de emprego. Essa é uma dica que eu dou para os estudantes. Então, basicamente uma boa maneira de começar a utilizar. Do ponto de vista empresarial, de uma empresa, uma startup, uma organização, a empresa tem que, primeiramente, criar uma company page, estruturar ela com as informações essenciais sobre o negócio, né, sobre a iniciativa, logo, banner, bio, contato, endereço, criar uma agenda de comunicação para a empresa, startup e organização de acordo com os objetivos. Então, se você é uma empresa que quer atrair clientes, você realmente vai focar nisso. Você quer talvez uma comunicação mais institucional, educacional. Legal, você pode fazer isso também pelo LinkedIn. Você quer atrair talentos. Você é uma empresa e você está com vagas abertas. Então, esse é o momento de você investir na marca empregadora. Então, é a hora no qual você vai fazer ali uma estratégia para você mostrar para as pessoas como é interessante trabalhar ali, como é o ambiente interno, colocar os colaboradores da empresa para poder ser ali um porta-voz do que a empresa faz, para poder atrair mais talentos, né? Que é o Employee Advocacy, que é criar ali pessoas que representam essa empresa, a comunicação dessa empresa, e tentar desenvolver essas atividades para gerar ali as oportunidades que a empresa precisa. Então, a gente pode dividir em duas colunas, né? As dicas para as pessoas e as dicas para as empresas, startups e organizações, que ambas podem atuar lá com diversos objetivos. Com planejamento. Que bacana. Aí, até uma curiosidade, teria, assim, uma regularidade de posts, inclusive horários? Exemplo, eu me inscrevi no LinkedIn e fiz ali o meu perfil completo, tudo certinho, as qualificações, se eu tenho inglês ou não, o que eu estou fazendo no momento. E eu vou começar a postar os conteúdos. Sim. Teria uma regularidade, inclusive horário? Depende muito do seu objetivo e do tempo que você tem para investir nisso. Com relação ao formato, vídeo é muito bom, foto, você pode postar documentos também, que é uma boa, você pode montar uma estrutura de um post fazendo marcações, usando as hashtags corretas com relação ao tema que você está utilizando. Eu acho que uma pessoa que está começando, principalmente para os estudantes para os quais eu já lecionei lá na FMG, eu acho que uma vez ou 2 vezes por semana já é alguma coisa, porque você está colocando uma pessoa que raramente utilizou a plataforma para começar a ter uma presença ali do nada, entender como é que funciona, como é que cria conteúdo, como é que faz esse conteúdo chegar nas pessoas, tentar entender um pouco o algoritmo também, como é que ele funciona com relação aos horários. Então, com relação a isso, começar pouco. Você pode postar ali na parte da manhã, no horário do almoço também é uma boa. No fim ali da tarde, início da noite, depois das 7 horas, que as pessoas têm mais tempo para poder olhar o conteúdo, é uma boa também. E para a empresa e para a startup, para a organização ou uma instituição de ensino, essas, iniciativas, a presença institucional delas está pela company page. Então, para você poder começar a alavancar uma marca dessa no LinkedIn, depois que você criar a company page, que ela é essencial, você tem que pensar numa agenda de conteúdo que tenha pelo menos uns 3 posts por dia. Porque alavancar uma marca empresarial no LinkedIn é mais complexo do que você crescer um perfil pessoal. Então, você tem que realmente entender que uma empresa que não tem atividade lá no LinkedIn, o algoritmo talvez não favoreça ela da maneira correta. Então, a partir do momento que a sua empresa entra no LinkedIn, você tem que entender que você tem que estar ativo lá. Senão as pessoas não vão chegar na sua company page, senão as vagas que você divulga talvez não cheguem nas pessoas corretas, as pessoas não vão ter acesso ou vão encontrar os colaboradores da sua empresa ou da sua startup ou organização. Então, para a pessoa, ela pode começar ali aos poucos, tudo bem, mas eu acredito que do ponto de vista mais empresarial, é essencial que antes de começar para valer mesmo, você faça a organização e quando começar, você já começa bem mesmo. Sabe, na Rede Cidadã, no qual eu faço a gestão de comunidade e comunicação hoje,
A gente tem uma company page com mais de 40 mil seguidores, mas são mais de 170 colaboradores ao redor do Brasil. Então, são muitas pessoas que representam a rede lá no LinkedIn. Então, o crescimento da marca lá vem pela gestão da company page, mas também vem da cultura interna das pessoas que trabalham na empresa de utilizar a plataforma. Então, elas também fazem parte do crescimento da marca lá. Então, tentar também colocar a cultura interna do seu trabalho na empresa, na utilização da plataforma. Isso faz uma diferença gigante de como as empresas crescem lá, por exemplo. E se você vê grandes CEOs de empresas postando lá sobre o trabalho da empresa, né? Seria legal também você ver os colaboradores em outros setores fazendo o mesmo também. Que bacana, que bacana. Você mencionou sobre entender o algoritmo. Para os nossos ouvintes. Poxa, o que esse cara tá querendo dizer com isso? Como assim entender o algoritmo? Tem alguma dica? Olha, eu acho que é muito com relação ao desenvolvimento de conteúdo, seu objetivo. Por exemplo, eu falo lá para os meus alunos incluir direito. Eles estudam direito. Alguns deles querem um emprego legal num escritório ou numa empresa. Alguns, assim, mais ousados, querem empreender no setor de direito. Talvez queiram saber como é que é uma startup jurídica, como é que é uma Lautech, tudo bem, o que é bem incrível. Então eu falo para eles, olha, se você quer alcançar pessoas no setor do direito no LinkedIn, então vamos tentar utilizar o algoritmo a favor. Quando você for fazer um post, utilize palavras-chave que tenham a ver com esse setor jurídico, utiliza as hashtags que tenham a ver com esse setor, tenta marcar ali alguma empresa, alguma startup que atua nesse setor, e com isso o algoritmo, né, vai tentar levar esse conteúdo para essa direção que você quer seguir. Então é tentar utilizar ali os menores mecanismos possíveis que tem na plataforma para poder chegar na pessoa e no setor que você quer chegar. Às vezes é mais sobre uma estruturação de um texto de acordo com o setor que você quer alcançar, do que por vezes do horário, por exemplo, o tamanho do texto. Então, para você utilizar o algoritmo bem, eu acredito que você entender muito bem quem você quer alcançar. Então, se você quer realmente alcançar aquele setor, utilize essa estrutura para alcançar aquele setor. E depois, né, o LinkedIn te dá as estatísticas de quem visualizou o seu conteúdo, de quem está visitando o seu perfil, de quais são as empresas que estão buscando o seu perfil, né, e visitando você, quais são as palavras-chave que as pessoas utilizaram na área de pesquisa para poder chegar no seu perfil. Então, se você vê que toda essa informação que o LinkedIn te deu na Analytics tem conexão com o setor que você quer alcançar, então você está utilizando o algoritmo de uma maneira que você está alcançando essas pessoas, né? Então, é fazer isso, é estudar e utilizar as ferramentas que estão ali disponíveis para você. Que bacana, que bacana. Você que é advogado, a galera do direito aí, então aproveita essa dica aí sensacional que o Diego acabou de passar. Então, fica atento aí. Diego, uma coisa que eu estava muito afim de chegar nessa pergunta aqui, que é o seguinte: tem algum caso engraçado que você possa compartilhar que aconteceu no LinkedIn? Não se preocupe com polêmicas, tá? Algum caso engraçado que te chamou a atenção? Poxa, isso aqui não deveria estar no LinkedIn. Tá. Imagino que deve acontecer algumas coisas bizarras, mas... bizarra, eu não sei dizer se é bizarra, mas semana passada apareceu a notícia do cara que colocou a atualização do cargo, né? De que vai ficar numa prisão lá nos Estados Unidos. Que ele, como assim? Meio que trabalhava numa empresa lá nos Estados Unidos e ele foi condenado, ele atualizou lá o cargo dele para prisioneiro na penitenciária e tal. Não é de rir não, mas... sério, cara? Isso? Sério. Pesquisem e depois vocês vão achar. E foi bem engraçado, mas o post dele tá com mais de 20 mil curtidas, enfim, um super engajamento. Então você tem esse tipo de coisa que acontece lá de vez em quando, né? Mas tem essa questão engraçada, mas também tem as questões emocionantes também que eu vejo bastante lá. Pra mim, são os meus alunos, assim, que me emocionam bastante. Depois que eles estão lá no Incluir Direito da FMG, tem a formatura deles e eu vejo eles ali postando a foto de começaram o emprego no escritório, na empresa, eles divulgam exatamente do jeito que eu ensinei para eles. Isso, para mim, é o que me emociona mais com relação ao LinkedIn. É gratificante, né? É gratificante pra caramba, porque como professor eu fico muito feliz em saber que eles estão realmente aplicando o que eu ensinei para eles. Isso realmente me deixa muito feliz mesmo. Agora, engraçado tem isso aí. E tem uma notícia que eu utilizei uma vez
num dia que eu dei uma palestra no P7, aqui em BH, que foi um empresário que ele conseguiu investidores todos no LinkedIn e conseguiu levantar uma quantidade absurda de capital só prospectando pelo LinkedIn. Então, se tem a notícia engraçada, se tem a notícia emocionante, mas você também tem, assim, algo que você realmente vê como as pessoas conseguem utilizar a plataforma e gerar bastante sucesso com ela também. Que legal, que legal. Você mencionou aí que nós, como usuário do LinkedIn, é importante entender, né, o algoritmo, é importante se conectar com pessoas que você, do seu mercado, que você quer ali, tá colhendo ali os frutos, né, vamos dizer assim. E eu queria ouvir de você, Diego, com relação a mercado. Dica para quem está começando agora. Então, assim, a gente falou de algoritmo, a gente falou de formação, você mencionou muito sobre o projeto, né, como professor na UFMG. Essa galera que está começando, você inclusive deu dica, né, para advogados. A galera que está começando agora, eu queria saber se tem alguma, não vou nem dizer receita de bolo, mas o que você falaria para a galera que está começando agora e precisa estar com um perfil legal no LinkedIn, cara? Bem, tenta procurar podcasts como esse, com pessoas compartilhando dicas, aulas que você pode ter acesso no YouTube também, que pode te ajudar, cursos também, né, que você consegue encontrar na internet sobre a utilização pessoal do LinkedIn. Então, tenta ter acesso à informação, que eu acho que é o essencial, porque é ela que vai quebrar os preconceitos que algumas pessoas têm com relação à plataforma e as dificuldades dela. O que eu posso dizer é que depois que você cria o perfil, você vai conseguir entender ali que não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que a barreira inicial é a criação do perfil. Então, do ponto de vista de alguém que é um profissional individual mesmo, é realmente desenvolver o seu perfil da melhor maneira possível, se conectar com as pessoas, seguir as empresas que você gosta, participar dos grupos, que são diversos grupos que você tem lá de diversos setores. Criar uma newsletter pessoal também é uma boa para você informar as pessoas. Tentar utilizar a plataforma como uma ponte entre você e o mercado e principalmente uma plataforma, né, uma ferramenta de crescimento profissional. Tentar ter essa cultura interna sua de ter o aplicativo no seu celular, utilizar ele, escrever conteúdo, se conectar com as pessoas, ficar ali atualizado com o que acontece. Eu acho que essa é a melhor maneira de realmente deixar uma dica, assim, para quem está começando com relação à pessoa física. Com relação à empresa, startup e organização, eu acho que é um pouco mais complexo, mas é entender que o LinkedIn é essencial para você conseguir clientes, para você conseguir investidores, para você conseguir parceiros, para você desenvolver uma comunicação empresarial em um ambiente no qual você vai conseguir que a sua empresa alcance pessoas assim, que atuam no mercado, que tem muito destaque, né? Então, para uma empresa hoje ter uma presença no LinkedIn não é mais uma questão assim de escolha, é uma questão de ser essencial mesmo. Sua empresa tem que estar lá. E ela tem que ter uma estrutura boa lá, ela tem que ter colaboradores lá que entendam sobre a plataforma, você tem que ter recrutadores também, equipes comerciais lá para poder gerar negócios. Então você meio que divide, né, a pessoa física e realmente o ambiente de mercado, as empresas, startups e organizações. Ambos precisam estar lá, mas ambos precisam também desenvolver e organizar a sua estratégia lá na plataforma de acordo com seus objetivos, basicamente. Que legal, cara, que legal. No início da nossa conversa, você mencionou sobre o crescimento que o LinkedIn teve aqui no Brasil. Como que você enxerga essa perspectiva? Teve esse crescimento agora, né, em 2024, e o que você espera para os próximos anos? Como que você enxerga esse crescimento? Vai ser algo mais orgânico ou vai ser um boom assim, poxa, LinkedIn tá que tá? Olha, eu acho que vai ser mais orgânico ainda. Eu sempre fico surpreso quando eu vou nas universidades ou quando eu converso com estudantes, quando eu vejo uma pessoa de 20 anos ali que está entrando na faculdade a começar a ter interesse no LinkedIn.
Isso há anos atrás era algo assim difícil de pensar no Brasil, mas hoje já acontece, né? Os estudantes realmente começaram a entender isso. Eu acredito que também como uma questão de consequência, os profissionais de diversos setores também vão começar a entender isso, e as empresas, startups e organizações também vão começar a entender que é essencial estar lá. Eu acredito que o LinkedIn vai cada vez mais se tornar uma fonte de informação por causa do LinkedIn Notícias. Então lá vai ser um lugar, assim, um hub de informações sobre o mercado de uma maneira geral, e sobre o que acontece no Brasil também. Eu acredito que as ferramentas de comunicação vão melhorar cada vez mais para o pessoal do Creators. Então cada vez mais ferramentas para criação de vídeo, para gravação, para desenvolvimento de conteúdo, para newsletters, para artigos. Então acredito que isso também vai começar a mudar e oferecer mais ferramentas a cada vez mais. Mas eu acredito que ele vai se tornar mais acessível. Então as pessoas vão começar a receber mais informações sobre o LinkedIn e entender que ele não é complexo e que ele pode agregar muitos benefícios à sua jornada profissional. Então é mais ferramentas, mais acesso à informação, mais creators também de conteúdo que vão estar lá, mais criatividade, né? Então melhores conexões e também, principalmente, simplificação da plataforma, seja para o estudante que está ali começando a sua jornada profissional, para o profissional mais adulto que já está ali crescendo, para o mais experiente, para as empresas pequenas, médias e grandes, startups e organizações também. Eu acredito que realmente é mais acesso à informação, mais ferramentas e também a simplificação de uma plataforma que tem que ser mais simplificada cada vez mais para poder chamar mais pessoas, sabe? Que o LinkedIn, o melhor dele é o networking. Então, quanto mais gente tiver, mais conexões você vai fazer. Então, melhor para você, melhor para o mercado, melhor para o ambiente de uma maneira geral. Acredito. Que interessante, cara, que interessante. Estamos chegando já no finalmente da nossa conversa, do nosso bate-papo, mas eu queria ouvir de você, como profissional, né, como um creator, as suas perspectivas, o que você planeja para o futuro, como um profissional hoje atuando muito forte no LinkedIn? Quais são as suas perspectivas, seus planos futuros? A gente falou de mercado, a gente já deu dicas aqui para vários profissionais, para a galera que está estudando. Sim. E você, Diego, as suas perspectivas, seus planos futuros, conta para a gente. Bem, eu espero continuar apoiando mais estudantes, não só do setor de direito da FMG, mas de outros setores também no mercado também. Tentar apoiar mais startups que estão começando no mercado, que elas precisam de bastante apoio. Chegar em mais empresas, mais organizações sociais, principalmente no Brasil e no exterior. Então, tentar fazer mais parte do LinkedIn for Non-Profits, que é uma iniciativa mundial do LinkedIn para organizações sociais. Então, tentar me aproximar mais dessa iniciativa que faz uma mudança ao redor do mundo, que eu acho que é incrível. Então, tentar levar mais informações. Eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que é uma parte muito importante do meu trabalho, é informar as pessoas. Participar de mais podcasts como esse, que eu acho que faz uma diferença gigantesca, que é um formato que eu mais gosto, porque ele é simples, ele é fácil, ele leva acesso à informação, ele dá voz às pessoas. Então, tentar participar mais desse ambiente de podcasts, tentar dar mais voz às pessoas que fazem parte desse ambiente. Então, entrevistar pessoas que criam podcasts para que elas mostrem seus objetivos, suas dificuldades aqui em Belo Horizonte, conquistas também, lá na minha coluna na revista BH Impress. E tentar realmente gerar impacto e inclusão com o trabalho que eu realizo. Na maneira que eu faço de incluir direito da FMG ou de outros projetos nos quais eu tento apoiar da melhor maneira possível. Eu acho que é uma boa maneira de resumir, que eu pretendo fazer cada vez mais desse fim de ano e no próximo também. Que legal, que legal. E é claro, eu não poderia deixar de falar, tem uma pergunta aqui que eu não negociei ela com você, não entrou na nossa pauta, e eu queria ouvir de você o seguinte: se você, Diego, pudesse voltar lá no passado, qual conselho você daria para você mesmo? Só que eu gostaria que você respondesse essa pergunta olhando aqui para essa câmera aqui, por favor. Claro. Eu acho que o melhor conselho que eu daria para mim mesmo é o mesmo conselho que eu dou para os meus estudantes lá na FMG, né? Não tenham vergonha de se comunicar e não tenham vergonha de se conectar com as pessoas, né? Tenta entender que a melhor maneira de você crescer, seja na sua jornada profissional ou pessoal, é se abrindo, se comunicando, se conectando. Então, tentar vencer a timidez
e essas barreiras que definitivamente, a partir do momento que você vence essas barreiras, você vai conseguir atrair bons resultados e boas pessoas também ao seu redor. Acredito que essa seja o melhor conselho que eu daria para mim mesmo, e eu tento passar para meus estudantes também. Acredito que seja isso. Que bacana, Diego, que bacana. Cara, adorei o nosso bate-papo. Foi rápido, mas foi um bate-papo muito fluido. Eu, como profissional hoje de tecnologia, eu vou sair daqui hoje já com alguns deveres de casa para poder ajustar ali no meu LinkedIn. E eu gostaria que vocês também façam isso, né? Aproveitem esse momento, aproveitem esse conteúdo. Gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite do podcast. É uma honra ter você aqui do seu nível, compartilhando com a gente o seu tempo e, é claro, o seu conhecimento. Te agradeço demais. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. É incrível ver mais um podcast aqui em Belo Horizonte. É uma capital no qual as pessoas talvez não saibam, mas tem uma quantidade grande de podcasts da capital mineira que abordam diversos tipos de temas, que têm os seus desafios, têm as suas conquistas, têm os seus objetivos. E quanto mais podcasts tem na capital mineira, melhor. Principalmente com relação à tecnologia, que BH respira tecnologia. Você tem aqui iniciativas incríveis no ambiente de tecnologia, de inovação. Tem, por exemplo, o African Dev, que ajuda a desenvolver profissionais de tecnologia do continente africano e trazer eles para cá, para Belo Horizonte, para trabalhar com empresas mineiras. Você participou de um projeto na African Dev, né? Exatamente. Pode, por favor, vamos aproveitar que a gente tem uns minutinhos ainda. Claro, queria ouvir aí um pouquinho de você. Fale um pouquinho aí. Bem, esse é um podcast de tecnologia. O African Dev, basicamente, é uma iniciativa que capacita e conecta, né, profissionais de tecnologia do continente africano com empresas ao redor do mundo todo e, obviamente, do Brasil também. Eles estão aqui em BH, o que talvez vocês não saibam, mas olha que incrível, olha a iniciativa que tem aqui na capital mineira. E eu dei uma aula para eles sobre a utilização do LinkedIn para profissionais de tecnologia. E você vê um podcast como esse, que atua com tecnologia, tendo conexão também com essas empresas de tecnologia que tem aqui em Belo Horizonte. Então, tem um podcast como esse que dá espaço para poder falar sobre esses temas. Ele contribui de uma maneira direta com a ampliação desse ambiente de tecnologia e empreendedorismo aqui de Belo Horizonte. Então, foi incrível participar, que continue trazendo aqui mais convidados, seja de diversos setores, que vocês continuem crescendo da melhor maneira possível, porque quanto mais podcast tem em BH, mais as pessoas vão ter acesso à informação. Eu acho que isso é essencial para a capital mineira. Dar voz às pessoas é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. A gente já chegou nos finalmente. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não nos segue ainda no nosso YouTube e nas nossas redes sociais, já vou te convidar a nos seguir. E, é claro, compartilhar todas as nossas informações, compartilhar os nossos vídeos. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!